Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 23 de junho. Estamos começando mais uma semana e desejando a todos uma excelente semana. Hoje a noite é de São João. A noite certa para se fazer as festas juninas é hoje à noite. E amanhã sim, amanhã é dia de São João. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paine, diretamente aqui de Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho. Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, iniciamos o jornal Últimas Notícias por aqui falando de política. E hoje vamos abordar conhecimento político. Uma palavra forte, né? Isso é o que devemos ter para que ninguém possa passar por cima de nós, para que nenhum dos eleitores sejamos enganados, né? Também sou eleitor, como geralmente somos ano após ano. Somos enganados. Sim. Quer apostar comigo que na próxima eleição todos, não vou dizer um ou dois, todos os candidatos irão abordar o tema saúde? Que não é possível que uma cirurgia eletiva tenha uma fila de espera de mais de um ano. É o que está acontecendo. Que um paciente com dor fique 4, 5, 6 ou mais horas esperando atendimento na UPA. E no fim o médico lhe receita uma dipirona, pois a administração que administra a UPA, né, administração municipal, pode ser estadual ou a federal também, não tem grande dinheiro para bancar um exame para saber como está aquele paciente. Não tem um exame decente aí de urgência que ele possa fazer. E em relação a melhorar a educação, tu acha que eles não vão falar também? Cada vez mais nossos jovens estão ficando menos espertos. Estão evadindo as escolas dia após dia. Como diz aquele velho ditado, né? Dias difíceis fazem homens fortes e sábios. Dias fáceis fazem homens fracos e pouco espertos. Sem falar das moradias, né? Que o governo federal e estadual ainda não conseguiram dar aos atingidos, aquelas cheias de 2023. Lembre que nós estamos em 2025, né? E todo ano é a mesma ladainha nas campanhas eleitorais. Mas depois deles serem eleitos, nada funciona, nada pode ser feito. Nada era como eles planejaram. Será que isso não é uma enganação? Será que isso não teria que ser punido com cadeia? O dia que tivermos um judiciário decente, uns parlamentares que não fossem facilmente corrompidos com dinheiros e cargos, teremos mais dignidade, o povo brasileiro terá mais dignidade. Mas enquanto acontecer isso, nananina não, né? É claro que é um caminho mais longo para nós termos dignidade, para nós escolhermos políticos sérios. Mas isso muito vem da índole também dos eleitores. É claro que nós somos os culpados na maioria das vezes. Tem pessoas que vendem o seu voto. Nós não, eu não vendo. Mas tem muita gente aí que vende o seu voto. Um pratinho de arroz, quem sabe, aqueles ranchinhos grampeados com um santinho do candidato em cima. E lembrando, né? Se eu não quero que meu filho use drogas, eu vou votar em um candidato que tenha uma política antidrogas. E não vou votar num candidato que faça a parada da maconha, que bote um monte de gente desfilando, dizendo que usa a droga, o entorpecente.
Se eu quiser mais segurança, eu não vou votar numa pessoa que foi corrupta, que já esteve presa por corrupção. Eu vou votar em um candidato que tenha um programa anticorrupção. Hoje nós já temos mais filtros. Não é que nem uma vez, né, que a gente só acreditava no que via na TV. Hoje nós conseguimos ver através da internet. É claro, as grandes corrupções do governo, como o Lava Jato, o Mensalão, o Petrolão, hoje se elas acontecerem, elas não podem ser mais escondidas. Antigamente, sim. Nós só acreditávamos no que aquela TV que ganhava uns pilas legais do governo falava. Essa falcatrua agora é facilmente desmascarada. É claro, diferente do político fanático, que tem aqueles políticos fanáticos que você mostra, olha, o seu político é ladrão, olha, o seu político roubou, olha aqui, ó, seu político desviou dinheiro dessa maneira. E eles vão dizer, capaz, esse é o meu político, esse ninguém tasca. Essas pessoas não adianta falar, tá? Eu quero falar com aquelas pessoas que entendem que existem em todos os partidos. Não venha me dizer que não tem. Em todos os partidos tem políticos falcatrua. Mas se a gente mudar essa maneira de pensar, de não votar naquele político porque ele me deu um ranchinho, já pensou, ele te deu um ranchinho? O que ele não vai fazer depois para recuperar esse ranchinho? 10 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes o ranchinho que ele te deu. Alguns políticos e juízes também querem censurar as redes sociais por causa disso, né? Querem mostrar apenas as suas verdades. Eles não querem que você bote seus pensamentos nas redes sociais. O presidente Lula, presta atenção, o presidente Lula foi a um podcast para responder alguns questionamentos. Gostaria que ele viesse aqui. Eu ia perguntar algumas coisas para ele, não desfazendo da grandeza de ser um presidente, mas de algumas atitudes que eu achei meio complicado. Bom, nesse podcast, ele já não vai por causa da audiência, né? Mas nesse podcast, ele não foi muito feliz nas suas respostas. Eu até botei um pouquinho aqui, ó, para vocês entenderem, do Mano Brown. Deixa eu botar aqui para vocês entenderem o que ele falou. Um pedacinho só, um pedacinho. Do ponto de vista do discurso, do ponto de vista da sua prática política, uma extrema-direita com perfil nazista, com perfil fascista, com falta de respeito às instituições, com falta de respeito aos movimentos sociais, com falta de respeito a tudo que nós entendíamos que era normal a gente respeitar. E é um mundo novo na política, não apenas no Brasil, no mundo inteiro. Tem uma turbulência no mundo, você veja o que é o comportamento do presidente dos Estados Unidos. Ou seja, ele passa o tempo inteiro pregando discórdia, inventando confusão, criando confusão, ou seja, fazendo taxações absurdas no comércio internacional, tentando acabar com o multilateralismo e tentar colocar o unilateralismo, ou seja, um retrocesso efetivamente muito grande na política mundial. Vocês viram, né? Ele passou esse discurso falando mal de Bolsonaro e dizendo que é o Donald Trump que prega discórdia. Às vezes a gente pega... Por isso que existe a internet, como eu falei antes pra vocês. E essa galera que tá aí não quer que você veja a internet, não quer que você questione. E o nosso papel, o meu papel como jornalista é questionar. Não importa se você é Lula ou Bolsonaro, eu vou questionar. Primeiramente, ele falou muito mal do presidente dos Estados Unidos, de Donald Trump. Sei que o Donald Trump não é flor que se cheire, mas acho que não é hora de nós criticarmos. Intriga com a nação mais poderosa do mundo por conta de polarização de esquerda, de direita. Não é hora de você, Lula, fazer essas críticas ao presidente. Você disse que ele só traz discórdia, e você, falando num podcast aqui no Brasil, que ele não sabe o que faz? É claro que ele sabe o que faz. Ele é presidente dos Estados Unidos.
Ele é um dos maiores empreendedores do mundo. Comandar uma empresa ele sabe, melhor que você, com certeza. Então não critica o cara. Bom, isso é tudo por polarização de esquerda e direita que o Lula faz isso. Temos é que fazer a nossa parte, Lula. Temos que limpar a nossa casa antes de dizer que a casa do outro tá suja. Em seu lugar, Lula é de extrema esquerda. Você sabe que você é de extrema esquerda, né? E você apoia regimes ditadores, como Maduro, como o de Putin, como do companheiro Xi Jinping, como você chama ele. E também apoia o Irã e Hamas. Olha o que você fez, você botou o MST no governo. Olha que eu citei apenas algumas situações. E você não vê isso nas emissoras apoiadoras do governo. Eu falo isso porque eles sempre ganham os pilinhas. Mas nós temos que estar atentos, pois as emissoras conveniadas do governo, que recebem verdadeiras fortunas, não é uns pilinhas, é verdadeiras fortunas, sempre irão passar um filtro nas reportagens. Eles sempre vão dar dinheiro para quem eles gostam. Ou você quer pensar que a Jovem Pan ganhou a mesma grana que a Globo para falar coisas do governo, para melhorar a imagem do governo? Você acha que a Jovem Pan é de extrema direita e a Globo é de extrema esquerda? Você acha que os dois ganharam a mesma grana? Eu acho que os dois têm quase o mesmo peso, hein? Bom, voltando aí para as nossas reportagens, né? Sem filtros, voltamos à pauta que são as eleições. Lula não conseguiu emplacar um sucessor concorrível. Concorrível, nem sei se existe essa palavra. Ele não conseguiu emplacar um sucessor para concorrer nessas próximas eleições. Flávio Dino, que talvez seria um dos mais prósperos, foi colocado no STF aí para dar uma forcinha, né? Se alguém investigar algumas coisas que o governo faz. Haddad, coitado, não conseguiu boas repercussões com esse ministério, né? O Ministério da Economia, que de economia não tem nada. E na última vez que ele concorreu, que Haddad concorreu, não obteve bons números. Outra pessoa que estaria na sequência de Lula seria Gleisi Hoffmann. Mas ela é briguenta demais. Então, as ideias de esquerda estão muito baixas. Ele, Lula, não fez um bom sucessor. Enquanto a direita tem muitos sucessores. Nicolas Tarcísio, até mesmo a Michele Bolsonaro. E Lula não produziu um. Isso se Jair Bolsonaro não conseguir reverter o quadro de inelegibilidade. E para você que entendeu, o que eu expus aqui no jornal hoje, na descrição desse vídeo, se você quiser ver, está a entrevista completa aí de Mano Brown com o presidente Lula. Ele fala muitas coisas terríveis nessa entrevista. Ele fala muito de Bolsonaro, que é o Bolsonaro isso, que é o Bolsonaro aquilo, em vez de falar as coisas que ele fez. E ele não conseguiu fazer muita coisa, hein? Eu vou botar na descrição desse vídeo, então, para vocês verem aí a entrevista de Mano Brown com o presidente Lula. Tá, pessoal, vamos passar para o bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. Vamos falar de esportes. Enquanto a Copa do Mundo acontece lá nos States, lá nos Estados Unidos, a parada aqui no Brasil é inevitável. Mas com a tabela de jogos ela fica inapta, né? Hoje o Grêmio volta aos treinamentos.
Então o Tricolor já programou 2 jogos treinos e no dia 8 de julho disputará a Recopa Gaúcha contra o São José, o campeão da Copa FGF. A partida acontecerá na Arena às 19h30. O zagueiro Kahneman, que atua há 9 anos, né, no Grêmio, já pode pedir a dupla cidadania. Já trabalha há muito tempo no Brasil. E se o pedido for aceito, será um problema menos para Mano Menezes enfrentar, pois no plantel são 11 homens estrangeiros. E não dá, né? Bom, e do lado do Internacional, os atletas ainda estão de férias. E só voltam a se apresentar para os treinos no dia 28, nesse sábado. Sábado, dia 28, eles voltam. Eles saem aí desse descanso forçado. Depois que o Grêmio voltar, eles voltam, né? O Grêmio volta hoje e o Inter volta sábado. Os próximos confrontos do Internacional serão contra o Vitória, dia 12, e contra o Ceará, dia 20. Tinha ainda um jogo antes aí, mas foi cancelado por enquanto. Eu vou repassando para vocês aí, mas o primeiro será contra o Vitória, dia 12. Olha, hoje é dia 23. Então, mais 9 dias, 20 dias por aí, né? E dia 20, daí daria 27 dias, daqui 27 dias contra o Ceará. Hoje também, olha, é o julgamento do atleta Vitão. Eles têm um problema, os jogadores. Eles não podem botar o coração deles na boca. Porque eles estão falando com pessoas. E se talvez o juiz faz alguma coisa errada, nem sei se é porque ele quer. E pelo que dá para entender, quando os jogadores enlouquecem, é que eles estão torcendo para o outro time. E não é bem assim. Aí depois do jogo, eu acho que foi contra o Corinthians, né? Foi jogo contra o Corinthians. O Vitão deu uma entrevista coletiva aí e falou mal do juiz, né? Denegriu a ordem ao nome do juiz. Isso não pode. Não pode. A arbitragem tá aí para ser árbitro. Não é que nem o STF, que é só para um lado que eles torcem. Não, aqui tem que ser certinho. E o Vitão pode pegar aí 7 jogos de punição. Já pensou? 7 jogos de punição vir lá pro final do ano? Eu acho que fica um mês. Um mês não, né? Mas vai voltar lá em agosto, setembro, sei lá. Bom, vamos ver o que vai acontecer hoje. Então, hoje à tarde irá ser julgado o Vitão. Pessoal, esse foi o Bloco Esportivo. O Bloco Esportivo, você sabe, ele sempre tem um oferecimento de Natal Fitness. Pra você tá cansado de ouvir eu falar, tá? Eu tô de cabelo branco de falar pra você que acessórios esportivos é na Natal Fitness. Precisou um mordedor para protetor bucal para lutas? Muita gente chama de mordedor, outras pessoas chamam de protetor bucal. Lá você acha aquelas faixas para botar na mão, para proteger a mão quando bate no saco, quando bate no adversário, quando faz alguma luta. Lá tem também. Vá até a Natal Fitness e lá você descobrirá a quantidade de acessórios esportivos que tem. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América.
Pessoal, Natal Fitness é quem dá o apoio para o bloco esportivo aqui do Jornal Últimas Notícias. Voltaremos então a falar do inverno, das chuvas que estão sendo contínuas aqui na Serra Gaúcha. Como dizia Charles Darwin, ele fez a teoria da evolução, né, na ilha de Galápagos. Todos os seres do planeta passarão por modificações. Dependendo das suas necessidades, todos passarão por modificações. E nós vamos evoluir mais rápido que você imagina. O próximo passo da humanidade, se continuar assim, me parece que está prestes a acontecer. Pessoal, de acordo com o clima dos últimos tempos, o nosso destino é virar peixe. Pois de acordo com o aquecimento global, no qual derrete aí as geleiras, aí aumenta o nível dos oceanos, dos rios, e as chuvas, essas chuvas do inverno gaúcho, o nosso destino é morar na água, sermos seres anfíbios. Bom, brincadeiras à parte, mas olha, São Pedro tem forçado a gente nessas chuvas, né? Essa é a situação que nos acomete no momento. E o que prevê a meteorologia que para esses 2 meses de inverno que estão por vir, muita chuva e muito frio. Hoje na madrugada já foi dessa maneira, né? Pois houve 3 pancadas de chuvas fortes em 3 momentos distintos. Hoje de madrugada. A recomendação é tirar os cobertores do armário, os agasalhos e se agasalhar bem melhor do que a gente está acostumado, pois a situação vai continuar a piorar. Então, as informações que temos é que sobem o número de 4 mortes causadas pelas chuvas aqui no Rio Grande do Sul. 4 pessoas morreram e a 4ª vítima hoje de manhã, né, foi visto aí que foi um homem de 59 anos, foi contabilizado um homem de 59 anos de Aratiba, no norte do estado. Conforme informações da polícia, o corpo foi encontrado dentro do Rio Dourado, dentro do automóvel. A suspeita é que o veículo tenha sido arrastado pelas águas quando cruzou uma ponte. E para fechar a notícia aí, uma pessoa em Candelária ainda segue desaparecida. No estado, presta atenção, no estado são 7.000 pessoas desabrigadas por causa dessas chuvas. Será que o governo tá onde? Será que tá mandando dinheiro lá para o Carnaval do Rio? Fala aí, seu Eduardo Leite. Bom, vamos a um breve comercial da Harmony Sonorizações e daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Que achou? Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Harmony Sonorizações e Natal Fitness é quem patrocina esse jornal diariamente de segunda a sexta aqui no seu melhor canal. Seu canal mais assistido. Bom, vamos voltar a falar das chuvas, não tem outro assunto, né? Vamos falar agora em relação aos bloqueios. Por quê? Você que precisa acessar de Bento a Veranópolis, de Bento a Nova Prata, de Bento a Passo Fundo, tem que prestar bem atenção nesses bloqueios, porque é complicado. Bom, vamos falar que as chuvas, elas vêm causando aqui na Serra Gaúcha
vários pontos de alagamento e muita coisa ruim, né? Mas eu posso citar para vocês que tem 2 pontos liberados. A estrutura que liga Cotiporã a Bento Gonçalves ou Bento Gonçalves a Cotiporã, ela foi liberada para o acesso de veículos ainda ontem, no domingo, dia 22. Deixa eu ver aqui se eu tenho imagens. Eu tenho imagens? Sim. Vamos ver aqui. Ponte de Cotiporã. Aqui, ó. Foi tirado de um drone ontem. Essa imagem é de ontem, tá? A ação aconteceu logo após a análise de engenharia da Defesa Civil. A Defesa Civil que foi lá dar uma olhadinha. A ponte que conecta os municípios está novamente liberada para o tráfego, também para veículos pesados. A liberação aconteceu após a avaliação conduzida pelo engenheiro responsável pela construção, que foi o Jefferson Dalbello, em conjunto com o engenheiro civil da Prefeitura de Cotiporã, Jefferson Rastelli, o secretário de Obras e Trânsitos e Saneamento, Valdir Luiz Soletti, e a equipe da Defesa Civil. A inspeção utilizou drones e equipamentos técnicos, o que permitiu uma análise detalhada das condições da estrutura e garantiu segurança necessária para a reabertura. Então, o pessoal liberou. Após a liberação, os responsáveis reforçam aos motoristas que devem trafegar com atenção redobrada, especialmente nos dias de instabilidade climática. Pois é o Rio, né? Eu tô falando isso e daqui a pouco ele tá por cima. Aí você diz, bah, que esse louco tá falando aí? Se não dá pra passar. Mas ontem foi liberado, tá? Mas daqui a pouquinho, antes de terminar o jornal, acho que vem alguma informação. Bom, tem outro acesso que voltou a operar. Deixa eu botar aqui pra vocês. Aqui, ó. Olha aqui, dá uma olhada, ó, que felicidade, ó. Essa foi a balsa. Essa é a balsa na realidade de Santa Teresa. Ela voltou a operar também ontem, domingo, dia 22. Que legal, né? Após a diminuição do volume de água e foi realizado o teste, daí foi dito então, tá liberado também a balsa. No momento, a balsa vai trabalhar na travessia, tá, pessoal? Eu não sei como é que vai funcionar, mas até agora a informação que nós temos é que ela vai trabalhar só até as 18. Caso seja normalizado aí o nível do rio, as atividades voltarão normalmente. Hoje, segunda-feira, podemos perceber que a situação então volta à sua normalidade. Opa! Estamos recebendo aí uma informação agora que foi interditada novamente a ponte entre Bento Gonçalves e Cotiporã. Sim, a ponte que nós falamos agora que estava liberada, temos a informação pelo NB Notícias que foi interditada novamente agora a ponte porque houve uma alta do Rio das Antas. Então, o que eu posso pressupor é que, por consequência, a balsa também será uma questão de horas ou será que já está interditada? Se passou água por cima da ponte de novo de Cotiporã, de Bento Gonçalves e Cotiporã, a balsa provavelmente também já vai ser interditada. Bom, deixa eu dizer para vocês, eu botei semana passada, numa das edições da semana passada, no jornal, na parte do YouTube, eu botei um link sobre as condições das estradas, que daí ele se atualiza de hora em hora. Eu vou para Veranópolis, então bota naquele link, ele vai dizer se está aberta a rua, se está aberto Cotiporã, se está funcionando a balsa, se está aberto a ponte. Ele vai dizer tudo para vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar na descrição desse vídeo também esse link para você saber das condições, não só aqui de Bento Gonçalves e Veranópolis, mas de todo o estado onde há bloqueios, onde já não tem mais bloqueios. Eu vou botar o link, então você entra nesse QR Code aqui, ó. Dá uma olhada nesse QR Code, entra aqui, bota o seu celular aqui e você vai dar diretamente
lá no Jornal Últimas Notícias no YouTube. Ou se não, você digita lá Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini e procura a edição de hoje, onde tem essa graninha aqui atrás, ó. E você vai saber onde estão os bloqueios. Deixa eu tirar minha imagem da frente, às vezes a gente fica aqui, ó. A gente fica falando e não acha mais os botões aqui para tirar a imagem da frente, ó. Isso aí, ó. Sumiu, né? Deixa eu falar para vocês aí dessa imagem de fundo, que se refere a uma grana que irá chegar. A Receita Federal liberou hoje a partir das 10 horas da manhã a consulta no site do aplicativo da Receita. Consulta sobre o segundo lote de restituição do imposto de renda. O imposto de renda 2025. Serão cerca de 6 milhões e meio de beneficiados. Então, 6 milhões e meio de pessoas, se liguem, entre aí no aplicativo da Receita. A Receita planeja pagar 11 bilhões de reais nesse segundo lote, nessa remessa. E ainda estão inclusos, eu acho que alguns exercícios anteriores. Você não pegou a grana de algum exercício anterior? Então vai lá, que os pagamentos serão feitos na segunda-feira, dia 30. Segunda-feira que vem, né? Dia 30 de junho. Então tá aí uma boa notícia dentre as más notícias que nós tivemos hoje no Jornal Últimas Notícias. Voltamos amanhã com mais uma edição. Pessoal, um grande abraço, uma boa segunda-feira, um bom início de semana para todos nós e amanhã nos encontraremos de novo nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora. Valeu, pessoal, um abraço, tchau!